Hoje vamos refletir sobre um tema importante para a Igreja do Senhor Jesus. A grande comissão e a responsabilidade da Igreja na atualidade. Vamos embasar nossa reflexão no texto de Marcos 16:16, bem conhecido da Igreja, e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Também em Romanos 10, de 13 a 15, onde a palavra nos diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para falarmos sobre a responsabilidade da igreja cristã na atualidade, diante da grande comissão que nos foi confiada pelo Senhor da igreja, o Senhor Jesus, é necessário iniciar revisando alguns conceitos e, nesse momento, eu quero destacar dois conceitos: missão e missões, para nós compreendermos melhor a nossa responsabilidade. A palavra missão vem do latim missio, que significa envio, ação de enviar. No Novo Testamento, essa palavra é, em grego, apostolê, e tem o mesmo significado na sua essência de envio, enviar, enviado. Esse termo só veio chamar a atenção da igreja cristã no século XVI, com a Reforma Protestante. Missão se resume em ser a resposta da igreja ao mandato de Jesus, à ordem do Senhor da igreja, de ser e fazer discípulos. Já o vocábulo missões, no plural, são as múltiplas maneiras da igreja cumprir a missão que recebeu do Senhor. As múltiplas maneiras da igreja cumprir a missão de ser e de fazer discípulos. São métodos e estratégias que a igreja cria, estabelece para alcançar os não convertidos, para cumprir o mandamento de Jesus. As pessoas estão perdidas lá fora, no mundo, estão nas trevas. E nós as encontramos em todos os segmentos da sociedade. Na família, na escola, na faculdade, no trabalho, no ir e vir de transporte, no comércio, em ambientes sociais de todo tipo. Lá estão as pessoas não convertidas e a igreja com a responsabilidade de pregar o evangelho a essas pessoas, de fazer novos discípulos para o Senhor e trazê-los para agregar à igreja cristã pelo batismo, enfim. É impossível a igreja alcançar essas pessoas somente através de cultos e da programação litúrgica da igreja, do calendário da igreja. É impossível, porque essas pessoas estão lá fora. Por isso é preciso sair da igreja. É preciso ir ao encontro da pessoa, ir ao encontro do perdido, pregar a boa nova do evangelho, pregar que há salvação em Cristo Jesus. Isso posto, nós precisamos refletir sobre algumas coisas e eu destaco 4 dimensões que direcionam a igreja ao cumprimento da sua missão. Primeira dimensão, o querigma. Querigma é uma palavra usada no Novo Testamento com o significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação. O Senhor Jesus iniciou seu ministério na sinagoga de Nazaré, pregando acerca da sua missão, com base no escrito de Isaías 61, versículo 1, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Como o Senhor, nós precisamos ter consciência da nossa missão. Jesus, lendo esse texto lá do profeta Isaías, aplicou a ele mesmo, que ele estava ali com essa missão. O Senhor me ungiu para este fim, para pregar as boas novas. E ao final do seu ministério aqui na terra, o Senhor, despedindo-se da igreja, despedindo-se dos seus discípulos, disse-lhes:
que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Lucas 24, 47 a 50. Ele inicia o seu ministério reconhecendo a sua missão, que era o enviado do Pai. E ele agora vai se despedindo da igreja e dizendo que a igreja tem a missão de continuar a pregação do arrependimento e das boas novas, e que só em Deus há perdão dos nossos pecados, e só no Senhor nós podemos alcançar a nova vida. O Senhor envia a igreja para o mundo, mas antes ele a capacita e ele esclarece qual é a nossa missão. Depois ele manda a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. E ele capacitou não somente intelectualmente, não somente esclarecendo, não somente ensinando como fazer, mas ele revestiu de poder. Em Atos 1:8, nós lemos quando ele diz à igreja: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos enviados pelo Senhor da igreja e revestidos pelo poder do Espírito Santo para o querigma, para o anúncio da boa nova do Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus. Não podemos ficar alheios a essa responsabilidade, pois seremos cobrados pelo cumprimento dessa missão. Outra dimensão que direciona a igreja para o cumprimento da missão é a koinonia, a comunhão dos santos, que é meio de graça, a participação, o estar juntos, o companheirismo, o sentimento de pertencimento, sentimento e a consciência de que somos um só corpo em Cristo Jesus. Esse é o momento maior da igreja, quando ela está celebrando junto, adorando junto, louvando junto a Deus no templo, nas reuniões, nos encontros. Um momento onde o descrente percebe pela nossa comunhão, pela comunhão dos santos, o quanto Cristo é o Senhor daquele grupo, quanto Cristo é importante. Ele reconhece, ele percebe, ele visualiza o amor em exercício, o amor de Deus por nós, o amor de nós por Deus e o amor de uns pelos outros. E isso atrai o descrente para o Senhor. Mais uma dimensão que se pode destacar é a martiria, o testemunho. São os discípulos de Cristo vivendo em novidade de vida e anunciando o evangelho da salvação. Vivendo, não somente pregando, vivenciando. O evangelho passa a fazer parte da nossa essência, no nosso falar, no nosso vestir, no nosso andar, no nosso celebrar, no nosso conviver. Nós somos testemunhas de Cristo, levando os pecadores ao conhecimento da obra expiatória e vicária de Jesus Cristo na cruz, não somente verbalizando, mas vivenciando essa verdade em nós. Por isso Paulo disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. 1 Pedro 2,9, o apóstolo escreveu: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa missão: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz a toda criatura que passar por nós, ou que nós passarmos pelas vidas delas. E a quarta dimensão é a diaconia, o serviço, que é também o estilo de vida dos cristãos, nós que compomos a comunidade da fé em Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos nos reconhecer como povo diaconal. É a maneira prática de amar a Deus e ao próximo, se importando com eles. Quando Jesus disse que os pobres sempre teremos conosco, quando o Senhor diz que no final vai nos falar que quando teve fome demos de comer, quando teve frio demos de vestir,
E nós vamos dizer, quando, Senhor, fizemos isso? Quando fizestes aos mais pobres. É o amor sendo praticado na nossa vida. É a dimensão diaconal da vida cristã. A ação social da igreja e individual de cada um de nós, que inspira e desperta pessoas não convertidas para o fato de que cristianismo não é uma falácia, é uma prática, é um modo de vida, é um estilo de vida. Um outro ponto para a nossa reflexão é a responsabilidade da igreja na missão nos nossos dias, e que é o tema geral da reflexão. Como nós vimos no início, a palavra mício, que vem do latim, significando enviado, ou seja, é o envio da igreja no contexto da missão. A igreja enviada para ser missionária, a igreja enviada para cumprir o mandato do Senhor. É Deus enviando os seus para proclamarem as boas novas de salvação em Cristo Jesus e resgatando vidas para o seu reino. Por isso que Pedro escreveu lá na sua primeira epístola 2:9, que nós acabamos de ler, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito bom quando lemos que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É maravilhoso ler isso, saber que nós somos amados, guardados, protegidos, cuidados pelo Senhor e que Ele tem saudade de nós e que um dia nós estaremos com Ele. Sim, mas precisamos ver o final desse versículo maravilhoso. Tá? Há um propósito em tudo isso, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que nós estamos aqui, é essa a nossa missão. Não fosse assim, a cada um que fosse se convertendo, o Senhor já arrebatava imediatamente. Nós precisamos lembrar outra coisa importante, a expressão missio Dei, um termo que vem também do latim e que traduzido significa missão de Deus. Essa expressão surgiu num momento histórico relevante em uma conferência missionária em Brandeburgo, 1932, quando Karl Barth, pregador nessa ocasião, articulava dizendo que a missão era uma atividade do próprio Deus, por isso missio Dei. Mas foi na conferência de Willingen, em 1952, que o termo missio Dei se consolidou quando George Whitfield, autor da famosa obra Missio Dei, colocou ênfase nesse termo ao dizer que Deus é o sujeito ativo da missão que tem o seu contexto na Trindade. E assim, o Pai envia o Filho. João diz no início do seu evangelho, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O Pai enviou o Filho. No dia do batismo do Senhor, o Pai fala do céu: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E o Espírito Santo vem sobre ele. O Pai enviou o seu Filho. Ele veio voluntariamente, mas porque o Pai o enviou. João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas não para aí. A seguir, a Missio Dei nos mostra que o Pai e o Filho enviaram à igreja o Espírito Santo. João 14,16, Jesus promete: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Isso foi feito no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre a igreja, revestiu a igreja de poder e nós agora temos autoridade para pregar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos esconder atrás de timidez, de omissão, de cansaço, de nenhuma desculpa, porque estamos devidamente capacitados pelo estudo da palavra do Senhor, pelo evangelho que nos foi pregado, pelo discipulado que fizemos e fazemos sempre ao longo da nossa vida, pela reflexão na palavra santa do nosso Deus e pela capacitação do Espírito Santo que derramou poder sobre
a igreja. O Pai enviou o Filho, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. E agora a Trindade envia a igreja. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A igreja não tem desculpa para não pregar. Nós temos um compromisso. Nós somos servos do Senhor e devemos obedecer ao seu mandato. Devemos cumprir a Missio Dei que foi entregue à igreja. Então, a Missio Dei é um movimento de Deus em direção ao mundo e a igreja é um instrumento nas mãos do Senhor nesse processo. Participar da Missio Dei é participar do movimento de Deus salvando almas perdidas. Que imenso privilégio e que nós não podemos deixar de lado. A nossa missão só é autêntica quando ela reflete a Missio Dei, pois a igreja é agente dessa missão do Senhor. A obra salvífica de Deus precede tanto a igreja quanto a missão, pois essa não é primordialmente uma atividade nossa da igreja, e sim um atributo do próprio Deus. Deus é o missionário, nós somos seus instrumentos. David Livingstone, para encerrar, ele disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte cada vez mais, que Deus cada vez mais capacite a sua igreja para que nós possamos cumprir esse mandato maravilhoso do Senhor de sermos e fazermos discípulos, de irmos pelo mundo pregando o evangelho da salvação, de vivermos nos padrões desse evangelho para que o nosso testemunho seja atraente e pessoas venham a Cristo por ele. Que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, como disse o Senhor, a partir dessa conscientização da nossa responsabilidade para com a Missio Dei nos dias atuais. Que Deus nos ajude.